Olá, meu nome é Otávio Pontes, eu sou neurologista, docente da USP de Ribeirão Preto. Estamos aqui com o Dr. Raul Nogueira, né? O Raul dispensa apresentações, é um brasileiro que está já há mais de 20 anos, 26 anos, né, Raul, fora do Brasil, e é um dos maiores expoentes no mundo na terapia, na radiointervenção, né, no tratamento do AVC. E o Raul, mais uma vez, vem lá dos Estados Unidos para cá, para o Brasil, para participar do Congresso Brasileiro de Neurologia. Raul agora é chefe do serviço de AVC, de neurointensivo e radiointervenção lá de Pittsburgh, da Universidade de Pittsburgh. É um dos serviços mais bem estruturados para o tratamento do AVC nos Estados Unidos. E ele traz para nós aqui algumas contribuições muito relevantes e toda uma visão diferente sobre os novos trials, né, de tratamento de trombectomia para pacientes com large core, aqueles pacientes que têm um AVC já na chegada, um AVC extenso na tomografia. E eu queria, Raul, que você resumisse para os nossos colegas aí da ABN, né, essa mudança de paradigma, né, Raul? Resume para a gente, por favor, qual é a principal mensagem desses novos trials de large core em relação ao tratamento da trombectomia mecânica para os pacientes com AVC. Bem, Otávio, eu acho que, primeiramente, muito obrigado pelas palavras tão gentis. É um prazer estar aqui no Senado do Brasil. É sempre um privilégio colaborar e interagir com os colegas, meu acadêmico e social. Mas eu acho que a gente tem agora 6 estudos, ensaios clínicos randomizados, né, que foram realizados em geografias amplas, diferentes, não só na América do Norte, mas também Europa, Austrália, China, Japão, e que todos convergiram para a mesma mensagem, né, que sim, os pacientes que têm grandes infartos extensos, o que a gente chama de um aspecto de 0 a 5, né, volumes grandes de infarto, esses pacientes, de uma maneira geral, eles têm um prognóstico ruim. Né? A chance de eles terem um bom desfecho não é tão grande. Talvez 1 a cada 5 dos pacientes vão ter aquele que a gente considera um bom desfecho, né? Um desfecho funcional com MRS de 0 a 2, ou independência aos 90 dias. Né? No entanto, o alvo de uma situação ruim não pode ser a situação ótima. Ela tem que ser a situação melhor do que ela seria do que na ausência do tratamento. Então, é um momento onde fica imperativo a gente entender essa diferença crucial, né, entre o que são preditores de prognóstico, né, versus o que são modificadores do efeito do tratamento. Isso é uma confusão já bem antiga no nosso meio. Por exemplo, sim, o paciente idoso tem um prognóstico mais reservado, no entanto, o efeito do tratamento de reperfusão no paciente idoso provavelmente é até maior do que o paciente mais jovem, né? Porque o idoso com trombectomia, sim, ele é pior do que o jovem, mas sem trombectomia ele é bem pior do que o jovem sem trombectomia. É a diferença no tamanho do tratamento, né, versus não tratamento, provavelmente maior do que no idoso. Então, é uma maneira boa de contrastar essas duas métricas que causaram muitos problemas na nossa decisão clínica. É importante que a gente entenda que todos esses estudos tiveram direção forte de benefícios de tratamento, né? 5 dos 6 foram altamente positivos, mas sim, a mensagem é que o desfecho clínico de termos de desfechos bons, excelentes, 0 a 1, 0 a 2, são modestos. Né? Mas o não tratamento não é uma decisão boa, Otávio, porque você está praticamente condenando esses pacientes a ficarem vivos com um grau de desabilidade, né, bem maior. Então é um momento de entender que o ganho não vai ser você ser um 0 a 2, vai ser você ser um 3, 4, fortuitamente talvez até um 2, em detrimento de ter sido um 4 ou um 5. Né? Então é esse desvio para uma desabilidade menor. E uma coisa que foi importante é que nenhum cenário desses estudos você aumentou a chance de pacientes ficarem vivos, mas com MRS de 5, né, que é aquele paciente acamado, continente, completamente dependente, que acredito que seria um desfecho na opinião de várias pessoas, até pior que a morte. Né? Então, você ou salva vidas, ou você tem esse efeito que a gente chama de disability sparing, né? Você diminui, né, a carga de incapacidade funcional dos pacientes. Excelente, Raul. Só para finalizar, como é que você conciliaria esses resultados com o sinal que a gente viu, né, do Resilient Extend
que a gente já tinha visto no Resilient, né, que é aquela tendência aos pacientes mais idosos, né, aqui no Brasil, no sistema público de saúde, de ter um desfecho, não ter essa resposta que a gente esperava dos pacientes idosos com a trombectomia mecânica. Como é que você conseguia esse resultado? Otávio, eu acho que essa é uma ponderação essencial, e eu gostei muito da maneira que você especificou a população de interesse aqui, né? Eu acho que a expectativa é que no serviço público, né, a população de menor nível socioeconômico, infelizmente, a gente tem problemas de desnutrição, comorbidades, né? São pacientes mais frágeis, e esse conceito de fragilidade cerebral, ou brain frailty, tem sido muito importante. Eu acho que o estudo Resilient, de todos os estudos de trombectomia, foi o primeiro a apontar isso. E é uma coisa extremamente forte que a gente vê nos dois estudos, essa ausência de benefício, não extende na realidade, tem até um sinal de dano, né? No paciente idoso, quando o paradoxo é que nos países de primeiro mundo, né, os pacientes idosos, numericamente, o efeito é maior. Né? E por que isso? E é uma área de pesquisa do nosso grupo, o seu grupo, inclusive em Ribeirão, a gente vem trabalhando junto, né? É de entender esse conceito de fragilidade cerebral, brain frailty, né? Que é como uma combinação de grau de atrofia cortical, com doença de substância branca, com infartos lacunares, né? Então, o que é que acontece? Quando você tem um dano no cérebro, né? Obviamente o tamanho daquele dano prediz desfecho. A gente entende agora que não é só o tamanho do dano, mas o quão profundo aquele dano é. O infarto, ele não é sim, não, ele tem escalas, é um degradê de cinza, tem um infarto incompleto até um infarto panecrose, completamente maduro. Então a gente entendeu isso agora com esses estudos de large core, e eu acho que o Resilient Extend traz agora esse outro conceito, que a gente tem um infarto aqui. Na sua recuperação, né, o cérebro vai contar então com aquela área boa do cérebro. E se aquela área boa do cérebro é um substrato ruim, já vem doente, né, tem brain frailty, não existe provavelmente um benefício tão grande. Eu acredito que tenha sido isso que a gente tenha visto então nos dois Resilients. Eu acho que é uma ponderação extremamente importante. Também mostra que não todos os achados, né, da prática médica do exterior a gente consegue aplicar, principalmente ao nosso nível de serviço público, né? Eu acho que cabe também a gente ressaltar de que, apesar do paciente idoso nos Resilients não tiver um benefício, o paciente mais jovem do que 70 anos tem o maior benefício de todos os estudos de trombectomia, com odds ratio de 4.12, que é o maior odds ratio, é o maior benefício de qualquer estudo de trombectomia. Então, a trombectomia no nosso serviço público, ela funciona muito bem, alto benefício, mas parece que realmente a população que tem essa brain frailty, né, não responde tão bem, e a gente tem que estudar isso em mais detalhes, mais resilientes no futuro. Paulo, muitíssimo obrigado mais uma vez pela tua presença aqui no Brasil. Muito obrigado, amigo. É um prazer obrigado a todos. Tê-lo aqui conosco, e a gente espera que a gente possa desenvolver mais estudos na Rede Nacional de Pesquisa para responder essas perguntas. Obrigado, Otávio. Sempre um prazer colaborar. Abraço a todos.